Bom dia, galera do segundo ano. Hoje, nos encontrando mais uma vez, vamos olhar dentro do processo da política, vamos tentar entender quem foi esse homem Maquiavel. Nós já vimos falar de alguns conceitos, maquiavelismo, você é maquiavélico, mas afinal de contas, o que é isso mesmo? O que é ser uma pessoa maquiavélica? Então, dentro das ideias de Maquiavel, a gente vai começar a entender que às vezes as colocações que nos apresentam sobre a figura dele pode ser um pouquinho perigosa. Até porque a gente vai imaginar que ele é considerado o fundador da ciência política, ou seja, se existe ciência política, então o nosso querido Maquiavel foi o primeiro homem que começou a imaginar a política não como aquela que a gente vê lá no mundo grego. Ele começou a vê-la como uma ciência que precisa olhar a sua realidade e dar respostas. E ele buscou entender a política de uma maneira puramente científica. Não daquela forma que a gente via lá no mundo grego, no mundo romano. Ele criou uma coisa interessante que foi a pesquisa empírica. Se você imaginar, quando nós vimos nas aulas passadas, o que seria o empirismo? O homem, através da sua observação, daquele momento que ele viu determinada coisa, ele começa a partir daí a tirar conceitos. Então ele cria essa pesquisa empírica, cria um método de estudo, onde a pessoa começa a olhar a sua realidade, o que está acontecendo à sua volta, e a partir daí dá uma resposta. A mais famosa teoria política de todos os tempos, que é considerada um marco do período moderno da filosofia política, ou seja, de que forma está o homem vivendo, está dentro da sua realidade, como é que ele pode responder questionamentos de relação àquele que governa. Porque nós sabemos que ele está vivendo o período aqui do absolutismo, onde você tem a figura do rei, como aquele poder absoluto, chega até o momento de dizer que é aquele que tudo que ele fala ou tudo que ele apresenta é praticamente como se Deus estivesse falando através da boca desse indivíduo. Então a gente percebe que ele precisa justificar isso daí, como é que o poder acontece dentro da realidade e como é que deve ser desenvolvido. Dentro das suas ideias, ele tem uma concepção interessante que a gente vai começar a entender como é que ele vê essa ciência política. Ele divide ela em 3 juízos: juízo de fato, juízo de eficácia e juízo de valor. O que seria juízo de fato? As coisas são ou não são? Vamos imaginar, o que acontece dentro da democracia é a realidade que tem que ser vivida na sua inteireza total? Porque nós sabemos que quando se fala de democracia, você tem um governo de quem? De muitos. Ok, você tem o governo do povo. Agora a pergunta é, a forma como a democracia aparece na nossa realidade, Brasil, é a democracia como ela deve ser feita? Por isso que ele diz, juízo de fato, ou é ou não é. Democracia é desse jeito ou não é desse jeito. Depois ele chama de juízo de eficácia, como as coisas são quando são. Exemplo, eficazes e ineficazes. Vamos imaginar que hoje existe na nossa realidade o distanciamento social. Isso está sendo eficaz ou ineficaz? Para algumas pessoas, por exemplo, nós que vivemos a experiência do capitalismo, para eles pode ser ineficaz porque está se perdendo dinheiro. Agora, quando você fala da OMS, que é a preocupação da saúde, está dando resultado. Então a gente percebe, será que esse juízo de eficácia, como as coisas são, quando são, será que não é o momento de fazer uma reflexão nesse momento que a gente está vivendo essa experiência aí, desse distanciamento social, se ele é bom ou se ele é ruim, se um dos dois não está favorecendo, tem que se encontrar uma possibilidade de encontrar uma solução. Depois existe o terceiro momento, que é o juízo de valor. É bom que as coisas sejam ou não sejam. A maior realidade que a gente vive hoje. É bom ou não é bom que está se vivendo hoje? É bom estar em casa, por exemplo, no caso de vocês, pessoal do segundo ano, é bom você estar em casa hoje, depois de um longo período sem estar na sala de aula? Será que isso daí está te ajudando de alguma forma a buscar cada vez mais conhecimento, ou não está te favorecendo, está te atrapalhando? Ou você queria estar na sala de aula hoje, nesse horário, tendo seu professor aqui te apresentando? Ou será que esse momento que a gente está vivendo, dessas aulas que são online para nós, está te ajudando de alguma forma? Se está te ajudando, então vamos olhar para o nosso juízo de fato, nosso juízo de eficácia e juízo de valor, para a gente tirar um conceito a partir daí e ver, afinal de contas, até que ponto isso está me ajudando ou não está me ajudando. Porque a gente precisa dar uma resposta
Porque nesse momento a gente tem essa possibilidade. Agora imagine aquele que não tem essa possibilidade, não só aqui no nosso estado aqui, ou na nossa cidade Imperatriz, mas em outra localidade em que ele não tem acesso à internet. E a sua escola está fechada. Como é que esse homem vai fazer, ou essa mulher vai gerar conhecimento, se ele não tem esses instrumentos? Somos privilegiados por termos essa possibilidade. Porque a partir daí, desse método que a gente viu aqui na pesquisa empírica, ele vai criar um método de pesquisa empírica, que ele divide em 4 momentos. Primeiro, observar muitos fatos do mesmo tipo. Vamos imaginar, quando você liga hoje sua televisão, aparece coronavírus. Então vamos começar a ver os fatos. País A está fazendo isso, país B está fazendo isso e país C. Vamos olhar para o Brasil. O que nós estamos fazendo, tá? Observando esses fatos que estão aí todos os dias acontecendo no nosso cotidiano. Será que isso que está na mídia é a realidade? Será que isso que é apresentado para nós todos os dias é a realidade? Ou é uma briga contra um governo que não é aceito? Porque você pode ligar sua televisão agora, em qualquer horário, alguém vai estar falando sobre esse momento da pandemia. Mas a forma como ela é apresentada, será que esse fato que a gente vê aí, será que é a realidade? Porque a gente vai para o segundo momento, descrever esses fatos cuidadosamente. Olha como é interessante. Os fatos estão acontecendo? Estão. Mas será que a forma como ele é apresentado é de forma cuidadosa? Será que está gerando pânico dentro da nossa realidade aqui? Nós vimos no meio de comunicação essa semana, chegamos a 11 mil, mais de 100 mil, mas será que isso é uma realidade? Será que isso está acontecendo mesmo ou está pior? A minha preocupação é que o meio de comunicação esteja encobrindo a realidade para não apavorar nós aqui, população, o mundo aqui, a forma especial o Brasil, para não deixar as pessoas desesperadas. Porque você imagina, quando a gente fala de período de capitalismo, agora imagina, você é um empresário, abriu sua empresa agora. Vamos imaginar que você trabalha no ramo de alimento. Você abriu sua empresa e aconteceu a pandemia. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai pagar os seus credores se está tudo fechado e não tem acesso? Algumas pessoas estão criando formas de tentar resolver esses problemas. Nós sabemos que é paliativo, não vai ser 100%, que as pessoas não estão se locomovendo. Existem cidades aí que já estão fechadas para ver se tem esse controle da pandemia. Terceiro momento, comparar esses fatos buscando pontos comuns e diferentes. Vamos olhar, será que nós estamos comparando os fatos que são apresentados para nós sobre a pandemia? Quais são os pontos que são ali comuns e diferentes? É bom isolamento social? Não é bom isolamento social? É bom distanciamento? Não é bom distanciamento? Porque a gente precisa ver o que tem comum e diferente para a gente chegar numa resposta. Porque as pessoas estão perguntando, devo ou não devo voltar ao trabalho? Devo continuar ou não devo continuar? Porque nós vamos chegar no quarto momento, formular leis gerais a partir dos pontos comuns entre eles. Ou seja, observei, descrevi, comparei, agora é hora de formular uma resposta. E a nossa formulação vai ser importante para que a gente possa ter uma concepção acerca desse problema que a gente vive hoje, da pandemia, não só ele, mas outros problemas, porque através desse método de pesquisa a gente vai chegar numa resposta que possa pelo menos visibilizar alguma coisa aí para nós, porque as pessoas estão perguntando, devo ou não devo, acredito ou não acredito, devo fazer ou não devo fazer, porque as pessoas começam a se perguntar. Então Maquiavel, a preocupação dele, através das suas ideias, foi dessa forma, encontrar uma solução para se responder problemas. Nós sabemos que Maquiavel é conhecido pela sua grande obra, O Príncipe. E nós sabemos que dentro da obra O Príncipe, nada mais é do que um manual de como você ter o poder e exercer em relação às pessoas. Existe uma passagem nesse livro que me chama a atenção, que ele diz assim mesmo, para você conquistar, conquiste até seu inimigo. Se você quer destruir uma situação, uma realidade, conquiste seu inimigo. A partir desse momento da conquista, você consegue, a partir daí, absorver tudo aquilo que você precisa e tomar conta daquela realidade. É interessante se você observar, todos os nossos políticos, muitos por aí, todos conhecem o Príncipe de Maquiavel, porque o objetivo dali era te ensinar como você deve deter esse poder e, através desse poder, você controlar a tua realidade. Apesar de ser lá no período do absolutismo, que tem a figura desse rei presente ali, mas hoje é muito presente essa realidade, porque nós vemos
Muitos políticos aí que já estão no Brasil há 30, 40, 50 anos no poder e nunca saem. Eu vou dar um exemplo, lá na minha cidade, Belém do Pará, teve um governador, que é da família, que eu não vou dizer o nome, e hoje é o filho dele que é governador lá no estado. E é interessante, foi perpassando de um para outro. Dentro da concepção de Maquiavel, esse poder tinha que ser passado de uma geração a outra. E o que acontece no Brasil não é diferente. As pessoas, quando detêm desse poder, a partir daí elas têm que encontrar um mecanismo que possa favorecer esse poder por longos períodos. Quando eu estava morando em Macapá, eu tive uma experiência interessante. Eu estava no seminário, então eu tinha um dia na semana para visitar as penitenciárias. E um dia, andando na penitenciária, eu fui no semiaberto, conversando lá com os detentos, eu encontrei um professor. Era um professor de história, ele estava preso. Aí eu conversava com ele e me chamou a atenção, porque alguém que tem um curso superior, tem conhecimento. Aí eu perguntei, por que você está preso aqui? Ele disse, eu fui acusado de um assassinato. Eu disse, acusado? Disse, que disseram que eu estava me relacionando com uma aluna, e essa aluna foi na minha casa, quando foi no outro dia ela amanheceu morta por estrangulamento. E as pessoas me acusam, dizem que foi eu, mas ele dizia para mim, não, mas não fui eu. E eu conversava com pessoas e elas confirmaram que tinha sido ele. Porque nós sabemos que quando a pessoa é um assassino, no caso dele, que é um homem que tem conhecimento, era um professor, então a gente percebe que ninguém está isento. E lá dentro, nós sabemos dentro da penitenciária, alguém tem um poder ali dentro, que é aquele que comanda os pavilhões. E lá não era ele, era um outro que comandava tudo. Então o poder que era colocado para ele. Então era um cara muito inteligente. Mas infelizmente a sua inteligência foi usada para uma outra forma. E essa forma levou à destruição da sua vida praticamente. Ou seja, quando você começa a ter o poder em suas mãos, a pergunta fundamental é, aí que eu vou conhecer você quando você tiver esse poder nas suas mãos, porque a partir desse momento eu vou tentar entender como é que você lidar com uma coisa simples. Imagine, lá em casa, você tem seu pai, tem sua mãe, tem seu irmão, tem sua irmã. Quem é que detém de poder dentro da tua casa? É o teu pai, é a tua mãe, é você, é seu irmão. Existe um jogo de interesse. E quando o Maquiavel surge nesse período, através das suas ideias, ele quer chamar a nossa atenção para isso. Que dentro do poder existe um jogo. E nesse jogo alguém tem que jogar bem para conseguir a vitória e exercer esse poder só para ele. Por isso que quando ele começa a fazer esses conceitos aparecerem para nós aqui, ele nos dá esse método de pesquisa. Porque a partir daí, se você pegar esses 4 conceitos básicos aqui e você colocar para os teus estudos, muita coisa começa a mudar. Porque quando você observa aquilo que você estuda, quando você descreve, quando você compara e você vai formular conceitos, vamos ver se está valendo a pena aquilo que você vai ao longo do tempo. Olha como é interessante, você estuda por 11 anos. Concluiu os 11 anos de estudo, que é com o teu terceiro ano do ensino médio, você vai fazer uma prova chamada Enem, que te dá mais ou menos 10 horas e meia. Vamos botar 11 horas. Em 11 horas você vai decidir 11 anos de estudo. Isso é justo? Será que esse método que nós temos hoje, através desses 4 conceitos, vamos observar bem básico, olhar o nosso Enem, vamos observar o nosso Enem, vamos tentar descrever, vamos comparar e vamos formular. Será que esse conceito de Enem que nós temos hoje, ele é válido? É tão importante que eu vejo ao longo do tempo, sempre me chamou a atenção, de cada 10 escolas que fazem o Enem, só uma é pública. Ou seja, nós que estamos dentro do ensino particular, nós somos privilegiados, porque o índice de aprovação entre a gente é maior. Por quê? Porque a gente tem recurso, temos material, temos tudo isso? Temos. Mas se você, aluno, não procurar fazer nada disso, não existe resultado. Conhecimento, a gente se dá ao longo do dia a dia. Assim como o poder você vai conquistando, vai aprendendo a ter poder, a lidar com esse poder, a ter se enxergado nessa realidade. Então você também tem que começar a observar isso daí. Comece a se perguntar, comece a se questionar. Existe um processo que está acontecendo agora que parece que o Enem vai ser seriado. Ou seja, quando eu morei no Piauí, chamava de PSIL. Então você fazia no primeiro, segundo, terceiro, te dava média e você ingressava. Vamos imaginar, será que esse conceito é válido hoje para nós? Será que isso vai mexer com a concepção todinha? Será que isso é interesse de poder dentro da concepção? Por exemplo, vocês que estão hoje no segundo, quando chegarem ao terceiro ano, será que isso é bom ou é ruim para nós?
Por isso que Maquiavel, nas suas ideias, ele tenta nos dar a possibilidade de começar a entender a nossa realidade, começar a ter alguns conceitos importantes, começar a se perguntar até que ponto eu posso encontrar essa solução. Então, gente, é importante isso. Use seus juízos de fato, são ou não são, seus juízos de eficácia, o que é bom, o que é eficaz e ineficaz, juízo de valor, sejam ou não sejam. Mas importante, galera, é esses 4 pontos aqui, ó. Se você utilizar esses 4 pontos, com certeza você vai obter o seu resultado. Primeiro, quando você observa aquilo que está ao teu redor, quando você começa a tirar um conceito escrevendo, pensando, imaginando, quando você faz uma comparação se está sendo bom ou está sendo ruim, e quando você formula algo que é importante, você tem a resposta para tudo aquilo que você se pergunta todos os dias. E nós sabemos que, infelizmente, todos nós nos perguntamos, afinal de contas, qual é o objetivo da nossa vida? Por que eu estou aqui? Qual é a minha motivação de estar aqui? E a resposta vai estar, gente, só nesses 4 momentos que você observar. Então, bom estudo, aproveitem bastante. Não esqueça, gente, observe, descreva, compare, formule, que nós temos um resultado positivo para nós. Bom dia e até a próxima.